Livro Chamados, Escolhidos e Fiéis, Pedro Dong. Capítulo 1. Meta de hoje, leitura das páginas 14 a 17. A palavra como chuva. Nos versículos a seguir, temos: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Hebreus capítulo 6, versículos do 7 ao 8. Para entender esses versículos, devemos recorrer à parábola do semeador em Mateus 13, na qual a terra representa nosso coração. Ou seja, nosso coração é uma boa terra que frutifica. Versículos do 18 ao 23. Em razão disso, Deus também manda a palavra como chuva para regar essa terra e torná-la frutífera. Isso é demonstrado em Isaías 55. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, e a fecunde, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Versículos do 10 ao 11. Aqui vemos que a chuva e a neve representam a palavra de Deus. Portanto, não devemos desprezar a palavra que desce como chuva a nosso coração, mas recebê-la e procurar absorver todos os nutrientes que ela nos proporciona para nosso crescimento e frutificação. Fé igualmente preciosa. Em 2 Pedro 1,1 lemos: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O verbo obter aqui é equivalente ao utilizado na distribuição da terra de Canaã entre as tribos de Israel e significa distribuir por sorte. Josué capítulo 14, versículos do 1 ao 2. Ao utilizar esse verbo, o apóstolo Pedro busca tirar a impressão de que uns receberam uma fé com um valor diferente da dos outros. Todos nós recebemos fé igualmente preciosa, ou seja, você pode ter recebido uma porção da terra com um tamanho diferente da de outro irmão, mas em termos de valor, ela é igualmente preciosa. O que quer dizer isso? Para entender melhor, utilizaremos a medida alqueire como exemplo. O alqueire é utilizado desde os tempos antigos para levar alimento. Sua medida era dada por um cesto utilizado para carregar grãos sobre um animal, nos quais eram colocados 2 desses cestos. Portanto, alqueire era um cesto volumétrico. Sendo assim, o que seria um alqueire de terra? Seria uma porção de terra suficiente para produzir um alqueire de grãos. Isso implica que, em um lugar, uma terra menor pode produzir um alqueire e em outro, uma terra maior produz o mesmo alqueire. Logo, mesmo que alguém possua uma terra maior e outro uma menor, ambas são igualmente preciosas e podem produzir a mesma quantidade de alimentos. Não importa o tamanho da terra que você recebeu, ela é igualmente preciosa e produzirá a mesma quantidade se você trabalhar nela. Devemos trabalhar com a fé que temos, em vez de reclamar que recebemos uma fé menor ou pior que a dos outros. Todos os que creram em Jesus Cristo receberam uma fé igualmente preciosa.
Como cultivar a terra? Como podemos cultivar a terra? Em Hebreus 6:7 lemos: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Quando a terra é cultivada pelo homem, recebe a chuva do céu, absorve a água e produz fruto. Da mesma forma, o coração do homem precisa ser cultivado para receber a água da palavra e frutificar. Lembre-se, amado leitor, que você é responsável por cultivar seu coração ao receber a palavra. Quando a palavra vier até você, não a tome superficialmente. Vamos cultivar a terra de nosso coração. Em 2 Timóteo 2, há outra dica de como ser bom agricultor. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Versículos do 1 ao 2. Devemos ser fiéis e idôneos, isto é, fiéis e habilidosos na palavra. Para isso, devemos ouvi-la, trabalhar sobre ela e nos constituir dela. O resultado é que daremos frutos instruindo fielmente a outros. Ser fiel significa acolher a palavra, aplicá-la em nosso viver e transmiti-la a outros. O versículo seguinte nos mostra outra maneira de cultivar a palavra em nosso coração. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Ao receber a palavra do Senhor, nós precisamos ponderar, isto é, precisamos estar a todo o tempo pensando nessa palavra. Cada revelação é uma pepita de ouro. Por vezes, Deus nos concede facilmente, mas em outras vezes, a revelação vem somente depois de muito ponderar, de muito meditar, de muito pensar e orar ao Senhor buscando sua vontade. É por isso que ficamos entristecidos quando os demais não valorizam os diamantes da palavra revelada. Vamos valorizar e ponderar diante do Senhor sobre a palavra recebida. Por exemplo, se você não entendeu o que é ser inserido na glória de Deus, pondere, leia novamente sobre isso, recorra aos livros que tratam desse assunto. Quanto mais você pondera na palavra, mais Deus lhe dará compreensão dela. Uma recomendação semelhante encontramos em 1 Timóteo 4,15. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Meditar e ponderar são quase sinônimos, portanto, a menção dessas palavras nos mostra a importância de tomar as palavras que temos recebido e pensar nelas. Em vez de pensar em futebol, filmes, séries e novelas, devemos meditar mais nas palavras do Senhor. Preocupo-me que, diante dos últimos acontecimentos, cometamos o erro de nos envolver com a politização de opiniões e informações e sejam levados a gastar tempo distraídos e debatendo sobre vários assuntos que não contribuem para nosso desenvolvimento espiritual. Não vamos perder tempo com essas coisas. A parte que cabe à igreja é orar ao Senhor em favor dos governantes desta terra. Devemos valorizar e meditar cada vez mais a preciosa revelação das palavras que temos recebido do Senhor. Além de meditar, precisamos também ser diligentes. Um bom lavrador precisa ser diligente, pois se ele não o for, sofrerá com a escassez de alimentos. Ele deve se levantar cedo, preparar suas ferramentas e em seguida começar a lavrar a terra. Além disso, às vezes, mesmo com o sol a pique, ele não pode parar de trabalhar. Isso é ser diligente. Nós precisamos ser esses lavradores diligentes na palavra, mas não apenas para adquirir mais conhecimento bíblico, e sim para fazer com que nossa terra
produza frutos para Deus. Vamos progredir e não nos contentar com o que já obtivemos. Temos um sumo sacerdote que está nos levando à perfeição. Por isso, não podemos parar.